Olá! Em 1939 a Alemanha invadiu a Polônia, dando início à Segunda Guerra Mundial, a maior guerra de toda a história, reunindo países de todos os continentes do mundo, e como sabemos o Brasil também participou do conflito, entrando ao lado dos aliados em 1942. Porém, como sabemos, o Brasil possuía correntes políticas tendenciosas, e que muitas vezes mostrou simpatia ao eixo, até mesmo com policiais e militares brasileiros participando de treinamentos com a Gestapo em 1936, e enviando comunistas e judeus que moravam no Brasil de volta para a Alemanha, como o famoso caso de Olga Benário. Então aqui vamos fazer um cenário alternativo, em que em vez de se juntar aos aliados em 1942, o Brasil se juntasse ao eixo ao lado de Alemanha, Itália e Japão. Nesse cenário alternativo vamos fingir que em vez de banir o integralismo brasileiro, a AIB, em 1937 Vargas não faz isso e permite que o partido continue atuando normalmente e se expandindo, e que mais tarde por volta de 1940 pressionado Vargas convide Plínio Salgado para fazer parte do governo. Com isso o Brasil se aproxima ainda mais do eixo, e vendo a situação se complicar em 1942 os Estados Unidos exigem que o Brasil declare apoio direto a um dos lados, então assim o Brasil declara seu apoio à Alemanha e entra oficialmente no eixo. A Argentina já possuía certa influência por parte da Alemanha durante a Segunda Guerra, sendo o único país da América Latina a ter recusado romper relações diplomáticas com a Alemanha mesmo com a pressão dos Estados Unidos. Vendo essa entrada do Brasil no eixo, seria muito provável que a Argentina meses depois seguisse o Brasil e entrasse no eixo também, já que agora ela não estaria sozinha na América Latina, levando assim os dois maiores países da América do Sul à aliança neofascista. A primeira manobra militar do Brasil é tentar rapidamente invadir as Guianas que estavam sob controle dos aliados, algo que o Brasil provavelmente conseguiria e teria o controle da região, e simultaneamente junto com a Argentina os dois países planejariam uma invasão naval às Ilhas Malvinas, para tentar diminuir as bases britânicas no hemisfério sul. Brasil e Argentina passariam tempos difíceis pela frente, com os oceanos completamente controlados pelos aliados. Fazer comércio marítimo seria algo quase impossível para os dois países, já que praticamente todos os navios do Brasil e da Argentina seriam facilmente afundados, algo que prejudicaria muito a economia de ambos. Com isso o protecionismo seria extremamente incentivado. Com o Brasil sendo um inimigo, os desembarques feitos no norte da África pelos aliados provavelmente demorariam mais do que na nossa realidade para acontecer, já que o Brasil não forneceria as bases no Nordeste para os americanos, adiando por exemplo a Operação Tocha, que poderia demorar até mesmo um ano a mais para ocorrer. Assim Alemanha e Itália poderiam concentrar mais suas forças na Europa, porém isso não faria muita diferença no fim. Sem poder receber reforços e suprimentos militares dos alemães, já que a superioridade naval seria completamente dos aliados, por volta do fim de 1943 a economia brasileira e argentina já estariam muito danificadas pela impossibilidade de importações. Bom, e aqui podemos ter dois cenários diferentes, um cenário em que os Estados Unidos invadiriam o Brasil, provavelmente pelo Nordeste para facilitar o controle do Atlântico, e outro em que não, se os Estados Unidos invadissem o Nordeste provavelmente em poucas semanas ou meses o Brasil anunciaria sua rendição, já que parar o exército americano sozinho seria impossível. Porém, se os Estados Unidos somente continuassem a guerra na Europa e Ásia, e não invadissem o Brasil, vendo a rendição da Alemanha e Itália, o Brasil também se renderia sem ter seu território invadido. Caso não aceitasse, os americanos ameaçariam o país com bombas atômicas, assim como fez com o Japão, o que faria o Brasil de qualquer forma se render. Outro cenário também seria em que mais países da América do Sul se juntassem ao conflito do lado dos aliados contra o Brasil e a Argentina,
como a Colômbia, Bolívia e Chile, o que geraria um conflito mais destrutivo na América do Sul. Porém, novamente Brasil e Argentina a longo prazo não teriam muitas chances, já que os países do lado dos aliados poderiam receber suprimentos e até mesmo tropas dos americanos, enquanto o Brasil ficaria isolado de qualquer apoio da Alemanha. Em qualquer um desses três cenários o desfecho da guerra não seria muito diferente. Talvez com a entrada do Brasil algumas operações dos aliados teriam que ser adiadas, e a guerra poderia acabar por volta de 1946 em vez de 1945, mas no fim em qualquer cenário apresentado o Brasil não mudaria muito o destino do eixo, terminando derrotado junto com a aliança. E claro, como em toda guerra o Brasil teria que assinar um tratado de paz e enfrentar punições dos vencedores, o Brasil provavelmente teria que pagar reparações de guerra para os aliados, além de permitir a manutenção de bases americanas no Nordeste durante algum tempo. Parte do estado de São Paulo também seria ocupado por um curto período, para garantir que pelo menos um valor mínimo das reparações fosse pago. Sobre concessões territoriais só seriam exigidas caso o cenário tivesse sido o terceiro. Se esse fosse o cenário, Brasil e Argentina teriam que ceder territórios para os países fronteiriços que participaram do conflito, além de desocupar os territórios ocupados durante a guerra também. Porém, caso somente Brasil e Argentina se juntassem à guerra na América do Sul, não seriam feitas exigências relacionadas a isso, somente desocupar os conquistados durante a guerra, no caso as Guianas e as Malvinas. Getúlio Vargas e Plínio seriam retirados do poder, e no lugar colocado um líder simpatizante dos Estados Unidos. Nos próximos anos o Brasil passaria por uma grande crise devido às punições do tratado. Porém, provavelmente os Estados Unidos poderiam incluir o Brasil no Plano Marshall, algo que ajudaria na recuperação econômica. Claro, isso é somente uma ideia do que poderia acontecer, é impossível saber exatamente como seria, mas quem sabe algo semelhante a isso. Obrigado por assistir.